os padrões de Deus, não prospera. A Bíblia fala que existe uma promessa que em tudo que você colocar a mão, você prosperará, desde que você esteja debaixo da bênção de Deus. Fora dela, não prospera. Eu estava conversando hoje com o nosso baterista aqui em casa, falando para ele quantas e quantas bandas, ministérios. Eu não gosto de me denominar banda, eu gosto de me denominar ministério. Mas quantas e quantas pessoas começaram fazendo o que a gente faz. A gente já está indo para, acredito eu, de uns 4 anos juntos já. E quantas começaram e não prosperam. Por quê? Porque o seu pensamento, a tua vida, ela tem que estar debaixo do altar do Senhor, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Este menino, o seu relacionamento, ele foi morar com essa menina, ele tinha 16, ela 13, e nasceu uma criança, ele foi morar junto com ela. Só que, como eu acabei de dizer, tudo que você faz fora dos planos e dos projetos de Deus, aonde você não coloca Deus, não prospera. Este relacionamento durou 2 anos. Estes 2 anos, ele começou a se drogar, descobriu a cocaína, primeiro a maconha, depois a cocaína. Chegou um certo tempo, eu só estou assim, sendo um pouco mais breve para resumir. Chegou um certo tempo em que ele estava se drogando dentro da tua casa, perto do seu filho de 1 aninho. Ele chegava na tua casa, na casa dele, colocava a cocaína assim em cima da mesa e ainda oferecia para sua ex-esposa. Hoje ela é a esposa, ex-esposa dele, mas na época era a esposa dele. Então ele ainda oferecia para ela, para você ver o nível de seriedade da coisa. Este rapaz, ele era preso. Ele não reconhecia isso, sabe? Eu sempre comento muito, converso muito com o meu pastor. Esses dias eu estava falando com ele e ele estava me falando, e é verdade. O pecado, ele nos cega de tal maneira que o ser humano, você sabe por que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Como no caso dessa manicure que matou o menininho. Você sabe por que isso acontece? Eu durante muitas vezes, eu fiz esse questionamento antes de ir para Jesus. Eu falava assim, poxa, mas como é que eu vou servir um Deus que permite que esse tipo de coisa aconteça? O pecado, ele nos cega de uma forma tão grande que você não consegue, pode parecer brincadeira, mas você não consegue ter noção daquilo que você está fazendo. Você não consegue. Para você, aquilo que você está fazendo é a coisa mais natural do mundo. E para a gente que tem Jesus é a coisa mais horrorosa do mundo. E esse menino, esse rapaz já adolescente, um homem já, né? Quase um homem, ele se drogava dentro da tua própria casa, perto dos seus filhos, do seu filho, da sua esposa. Este relacionamento durou durante 2 anos. Ela foi embora para a casa da mãe dela, e nesse período ele ficou na casa que eles moravam. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar droga e bebida. Ele chegou ao ponto de vender uma panela de pressão novinha na caixa, que na época valia muito, pelo preço de uma garrafa de pinga e uma carteira de cigarro. Então, para você ver aonde a cegueira do pecado nos leva a cometer as mais horrendas coisas que um ser humano pode cometer, a se abaixar o mais baixo possível, a se rebaixar no mais baixo nível possível. Eu sempre falo aonde a gente vai que muitas das vezes a gente brinca de ser crente. Satanás não brinca de ser quem ele é. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua felicidade, a tua alegria e tudo aquilo que Deus tem para você, ele quer roubar. Sabe, meus amados, esses dias a gente estava indo para Jacareí ministrar e o meu pastor estava nos levando. E como um ministério de louvor, a gente também passa por dificuldades, não é diferente. Para estar aqui, a gente é um ser humano como vocês, nós temos as mesmas limitações, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades. E talvez, não que sejamos melhores, mas talvez somos até mais retalhados espiritualmente do que vocês. Porque estamos no foco, estamos mexendo lá no ninho, sabe? Lá no olho do furacão, saqueando o inferno e povoando os céus. Sabe? Esse é o nosso propósito, saquear o inferno e povoar os céus. Eu estava comentando com o meu pastor sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado, as lutas. Deus, graças a Deus, Deus tem nos chamado para lugares cada vez mais distantes. Semana passada nós viajamos 6 horas só para estar num lugar e adorar com os irmãos. Saímos de lá na hora de voltar, 11 horas da noite, chegamos aqui 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então Deus tem nos chamado para nós. E Satanás está aqui para destruir tudo isso. Deus, assim como Ele tem um propósito na minha vida, na vida de cada um aqui, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. Só que Satanás está ali, sabe, entre você
Deus e a bênção, existe Satanás tentando roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus tem para te dar. E meu pastor me falava: Júlio, acalma o teu coração. Deus não vê você na situação que você está agora, Ele já vê vocês lá na frente. Amém. Deus, Ele é um cara visionário. Aleluia. Ele não enxerga vocês aqui diante dessas cadeiras, talvez até com um problema. Nossa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou tirar meu filho da droga? Como é que meu marido vai sair daquela vida? Deus já vê você lá na frente com a tua vitória e com a tua bênção. Só que Satanás também vê, ele também é visionário. Ele copia tudo que Deus faz. Então ele vendo isso, vendo aonde Deus vai te levar, vai fazer de tudo para te desviar, para tirar você do foco. E esse menino tinha uma promessa de Deus, esse garoto, mas Satanás, como qualquer outro ser humano, estava tentando roubar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Esse menino começou a beber muito, muito mais do que antes, começou a se drogar muito, foi morar na casa de alguns parentes, conseguiu alguns empregos, mas não prosperou. Como eu mesmo disse, tudo que você faz fora da presença de Deus não prospera. Amém? Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um pouquinho rouco, meu amado, porque eu saí de uma gripe semana passada e ainda estou me recuperando, viu? Não é fácil, mas Deus dá vitória. E esse menino caiu na vida mesmo, sabe? Se perdeu legal. Para se perder é muito fácil, muito fácil. Para você virar essa esquina e querer se perder, meu amado, é muito fácil. Muito. O mundo, ele oferece tudo do bom e do melhor para você de uma forma tão fácil, mas para sair dele é difícil. Para sair dele é difícil. Este menino, ele, nesta vida de solteiro, separado até então, começou a se drogar. Quando acabou o dinheiro, ele começou a se prostituir. Ele saía com algumas mulheres casadas, né, e cobrava por aquilo, para poder adquirir dinheiro, para poder satisfazer os seus vícios. Ele satisfazia a vontade da carne e era remunerado por aquilo, para poder satisfazer uma outra vontade, que era de se drogar. Misericórdia. E ele viveu durante muito tempo nessa vida. Até que então, nesse meio tempo, ele conheceu uma outra menina e foi pai novamente. Só que com ela não chegou nem a ficar direito. Namorou um tempo e a abandonou como uma criancinha. Tudo que você faz fora dos padrões de Deus não prospera. E ele não conseguia enxergar aquilo, porque, como eu mesmo disse, o pecado ele te cega. E ele estava preso, só que ele não conseguia enxergar isso. E nesse período, algumas pessoas, essas mulheres guerreiras de oração que saem fazendo evangelismo, entregando aqueles folhetinhos. Quem é que já recebeu um folhetinho? Eu recebi muitos, tanto é que eu já tenho uma coleção em casa. E ele recebeu alguns folhetinhos e algumas pessoas falavam de Jesus para ele. E ele visitou algumas igrejas, num momento de desespero. Uma vez que a palavra é lançada, sobre isso estávamos conversando agora há pouco. Que a palavra, de uma forma positiva, quando você lança uma palavra, toma cuidado, meu amado, com tudo aquilo que você fala. Porque tudo que você fala de positivo, amém, ela não volta vazia. Diga assim: ela não volta vazia. Ela não volta vazia. A Bíblia fala sobre isso, que a palavra que é lançada não volta vazia. De forma positiva, mas também de forma negativa. Eu comecei a tomar uns cuidados com as coisas que eu falava para as pessoas, porque eu entendi isso. Uma vez uma pessoa me chamou a atenção e falou: olha, cuidado com o que você está falando, mesmo que seja brincadeira. Satanás, ele não leva nada a brincadeira, ele não está aqui para brincar. Isso mesmo. Ele não está aqui para brincar, então toma cuidado com aquilo que você fala para o teu amigo, por mais afinidade, por maior afinidade que você tenha com ele, sabe? Toma cuidado. A palavra não volta vazia. E com esse menino não foi diferente. Semearam ali, entregaram um folhetinho, ele foi numa igreja, visitou uma igreja. Existe um versículo que fala sobre as sementes que caem e ficam à beira do caminho. Eu não me lembro muito bem dessa passagem, mas fala sobre a semente que a que dá fruto, a que fica à beira do caminho, a que é sufocada pelos espinhos. E este menino, ele recebeu a palavra naquela época, até recebeu com alegria, mas o maligno veio e roubou. Ele não teve raiz o suficiente para permanecer nela. Só que a palavra já tinha sido lançada, e desde aquele dia ele nunca mais foi a mesma pessoa. Glória a Deus por isso. Existe uma outra palavra, eu não sou muito de ficar citando aqui não, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito esquecida.
Eu não lembro os versículos de cabeça, mas existe uma outra palavra que logo que Jesus foi batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantas vezes ele foi tentado naquele deserto? Você sabe me dizer? Quantas vezes? A Bíblia cita aqui, no final, que quando Satanás apareceu para ele, foram 3 tentativas, né? Só que, lógico que deve ter havido outras antes. Só que a Bíblia fala sobre 3. Satanás, ele não desiste, que nós não queremos chegar com ele com isso. Ele não desiste na primeira vez. Ele não desiste. E ele não está desistindo até hoje. Ele não desiste. Então ele não desistiu desse menino. Só que glória a Deus, porque Deus também não desiste. Deus não desiste de mim. Deus não desiste dele. Deus não desistiu dos pastores. E Deus não desiste de você. Não importa a sua dificuldade, não importa o teu problema, não importa o que você tem feito. Quantas vezes a gente magoa o coração de Deus? E quantas vezes as pessoas que estão aqui na Bíblia magoaram o coração de Deus e Deus não desistiu delas? A Bíblia fala que Deus, a sua misericórdia é eterna. Deus, ele nos ama muito mais do que a gente pensa às vezes. Eu tenho certeza que se um dia eu pudesse calcular mesmo de verdade, na calculadora, o quanto Deus me ama, eu daria muito mais para Ele do que eu dou. Muito mais. Muitas vezes a gente reclama, a gente não tem noção do quanto Deus nos ama. E esse menino, ele recebeu algumas palavras, recebeu esse folhetinho, foi na igreja, ouviu aquelas palavras que foram ditas naquela noite. Só que ele voltou para o mundo de novo. Na verdade, ele não tinha nem saído do mundo na época. E ele morava, nesse período ele foi morar sozinho. E a história diz que ele trabalhava no centro da cidade onde ele morava. E o emprego que ele tinha não era registrado em carteira, então ele pegava o dinheiro no final do dia, todo o dinheiro ele pegava no final do dia. O dinheiro do dia ele trabalhava. E todo dia ele pegava aquele dinheiro. Olha para você ver aonde que a cegueira nos leva. Ele, todo dia, ele deixava de almoçar, pegava aquele dinheiro e saía do seu emprego, passava numa casa que vende bebida, comprava uma garrafa de vodka, comprava uma carteira de cigarro, uma caixa de fósforo, passava na boca que tinha perto da casa dele e comprava 2 pedras de crack. E todos os dias, todos os dias, ele bebia uma garrafa de vodka, fumava uma carteira de cigarro e 2 pedras de crack. E ele continuou nessa vida durante muito tempo. Ele tentou suicídio 3 vezes, misturando remédios antidepressivos com álcool. Foi parar no hospital durante umas 3 vezes. E na última vez que ele foi parar no hospital, uma paramédica falou assim para ele: Deus, meu amado, usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa paramédica, até hoje ele não sabe se ela é convertida, não conhece. Se ele ver ela hoje, ele nem vai se lembrar de como um grog que ele estava no dia. Mas ele lembra perfeitamente das palavras que foram ditas para ele naquele dia. Eu tenho certeza que Deus usou aquela mulher para falar com ele. Ela chegou assim e falou para ele, enquanto ele estava sendo levado para o hospital, colocaram aquela manta térmica assim nele, porque a temperatura do corpo tinha caído, porque ele tinha ingerido muito medicamento com álcool. E ela falou assim para ele: poxa, eu sou um rapaz jovem, bonito, o que você está fazendo da tua vida? Por que você fez isso? Qual que é a proposta? Por que você fez isso? E aquilo entrou na cabeça dele: foi verdade, por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo na minha vida? E ela conversou horas e horas com ele, falou para ele: você vai ficar legal, você vai ficar bom. Mas sabe daqui pensando no que você fez? Por que você está fazendo isso? Deus usou aquela mulher para falar com ele naquela noite. E ele saiu dali disposto a mudar, pensando assim: poxa, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Só que nós, seres humanos, somos limitados. Nós somos limitados. Não tem super-homem, não existe super-homem aqui. Nós não somos, pastor não é, ninguém é. Todos nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Nós somos limitados. A Bíblia fala assim que posso todas as coisas naquele. Quem nos fortalece?
pastor te fortalece? Eu te fortaleço? Nós precisamos de quem? Somente dele. O ser humano é limitado. Ele queria sair daquela vida, mas ele não tinha forças para sair. E nesse período ele recebeu um outro convite por um amigo para ir, estar visitando uma igreja. E ele foi. E pela primeira vez na vida, ele aceitou Jesus verdadeiramente, tendo noção do que ele estava fazendo. Eu assim não estou entrando em detalhes, eu estou resumindo para vocês, tá? Até para o ponto do horário. Ele aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja, congregar naquela igreja. E novamente, como eu disse, Satanás ele